Continuando com as perguntas sobre separação, a de hoje é: tenho que fazer para não separar? O que vocês acham? Acho que eu não seria terapeuta de casal se eu não acreditasse na possibilidade, pelo menos na grande tentativa de resgate dos relacionamentos. Então, sim, aos meus olhos, em geral, tenho que fazer para não separar. Mas, e aí que entra o mas, o em geral, o quando, o como. Gente, seguinte, primeira coisa que a gente tem que pensar: uma relação é composta de duas pessoas. Então, respondendo essa pergunta, a primeira coisa que eu diria: tenho que fazer se ambos estiverem dispostos a investir nessa relação, a permanecer nessa relação, se ambos ainda se sentem vinculados no relacionamento e um com o outro. Não é a mesma coisa? Não. A gente pode até ter um vínculo com o relacionamento. Eu gosto de ser casado, eu gosto de estar nesse namoro de anos, eu gosto da situação, da segurança que o relacionamento traz, de me sentir comprometida com alguém, mas eu posso não gostar mais, não amar mais aquela pessoa com quem eu estou tendo relacionamento. Então, às vezes, um risco que se corre é permanecer na relação para estar num relacionamento, quando já não se sente mais vinculado com a pessoa. E aí, às vezes, a pessoa, um dos dois da relação, diz, vamos, eu vou tentar, eu vou mudar, mas na verdade eu vou me esforçar, eu vou tentar te olhar mais, mas na verdade já não está mais conseguindo olhar para o outro como seu parceiro ou sua parceira, apenas como mantenedor daquele status relacional que eles vinham tendo. E aí, por mais que tente ficar na relação só pela relação, começa a se esvaziar. Ou, em outros casos, a pergunta pode vir de um dos membros do relacionamento: tem como resgatar? Tem como não separar? Dos teus 50% pode ter. Tu pode querer entender o que tu estás fazendo que está na tua parte afrouxando esse relacionamento. Porque, como eu vou dizer, sempre digo e repito, 50% de cada um. Então, um dos dois, pode estar tentando, mas o outro já não vê mais sentido, já não quer, tu pode fazer o que tu quiser, que a pessoa já não está mais dentro. Está no status relacional ainda, mas o pé já tá fora. Um pé, quase os dois, já tá saindo dessa relação. E aí, por mais que tu tente, não depende, ninguém consegue manter o relacionamento com o investimento, o afeto, ou a permanência só de um. O outro vai sair, porque ele já saiu, não está mais lá. Não emocionalmente, só de corpo. E isso a gente vê também. Então, e outra coisa que eu falei antes, o tempo, porque também não adianta quando o casal já está desconectado, já está cansado, quando um já está com esse pé fora que eu falei e o outro quer permanecer na relação, mas muito mais pela relação, por medo de se separar, por medo de se ver só, mas não por amar, não por admirar, que é o que eu sempre digo. Só o amor sozinho, eu te amo, mas por que tu ama mesmo? Não, eu amo porque eu gosto de estar com ele, eu gosto da companhia, mas eu não admiro, eu não gosto de várias das atitudes, eu não gosto como ele conduz, ou a nossa relação, ou a vida profissional, e daí eu olho aquele homem parado e que não cresce, eu perdi a admiração.
ou a forma como ele ou ela trata nossos filhos, e eu começo a ver que não consegue manter a nossa família, ou que eu penso em criar de um jeito e a outra pessoa de outro jeito, e daí a gente começa a se desconectar. E nessa desconexão, que parece de coisinhas por coisinhas, vai virando um balaio de problemas que vão ficando no meio do casal, vão construindo um muro, em que daí pode acontecer o que eu disse antes: um já tá com o pé fora da relação e o outro está ali por aquela insistência: eu não posso separar, é errado separar, ou eu tenho medo de ficar sozinha, ou eu acho que eu não vou me manter financeiramente sozinha, não vou dar conta, e tantas outras situações. Nesse caso, gente, o timing foi perdido. Aquela situação, essa situação que podia, no começo das dificuldades, mas quando ainda existia uma conexão entre o casal, poderia ter sido trabalhada, poderia ter sido negociado para não deixar chegar nesse balaio de problemas. Bom, agora já se cristalizou. Agora essas pessoas já se afastaram tanto que não conseguem mais chegar neste meio, neste equilíbrio e fazer de novo aquele vínculo. Aí a relação já se enfraqueceu. Mesmo essa, tem como? Pode ter ou pode não ter. Cada situação é uma. Aqui no consultório eu já atendi casais que chegaram dizendo: olha, a gente veio ter essa conversa aqui, mas é uma última tentativa. Nós dois já achamos que a conversa vai ser muito mais para separar do que para ficarmos juntos. E o que não aconteceu, para surpresa, é que quando eles puderam, esses casais, sentar, um olhar para o outro, ter uma mediação, um entender o que o outro estava desejando, como o outro estava vendo, como o outro estava principalmente se sentindo, gente, houve uma mudança tão grande que os casais conseguiram sim retomar, porque descobriram que existia amor, que existia afinidade, que sim resgataram o desejo de estar junto. Esse caso, voltaram. Mas também, às vezes, até na terapia, né? Não é aquela salvação: fez terapia, conversaram, fica bem, não. Às vezes, os casais conversam, sentam, tentam se desarmar e se dão conta de que já não são mais os mesmos, de que já não tem mais os mesmos objetivos de vida, propósitos de vida ou os mesmos sentimentos um pelo outro. E aí, o que acontece é tentar, de uma forma menos dolorida, conversando, organizando, né? Que se houver, então, que provavelmente haverá essa separação, que seja da forma mais tranquila possível para ambos e para todos os envolvidos. Então, respondendo essa tua pergunta, espero que tenha respondido. Tem como? Tem, mas depende de cada caso e de que estágio estariam. Aí eu aproveito para responder a uma outra pergunta que tinha na caixinha. Como saber quando o casamento acabou? Gente, eu não tenho a fórmula disso. Eu não tenho a resposta: olha, são esses 5 passos, mas acho que com o que eu falei hoje já dá para identificar como está cada um dos dois na relação. Eu olho para dentro de mim: eu realmente quero permanecer com esta pessoa, que eu sempre digo que a relação é uma escolha, que a gente tem que escolher todo dia. Quero ficar com ele? O que eu vou fazer então para a gente dar cada vez mais certo, ficar melhor juntos? O que eu vou fazer para tornar essa relação boa para ambos? Ou não, acho que já esvaziou. Então, é só esse olhar interno e também o olhar externo. O que o outro demonstra? O que está acontecendo na vida do outro? Tem interesse pela vida dele ou dela, né? Eu leio os sinais que ele me dá,
Eu percebo se ele tá dentro, porque às vezes o outro já tá mostrando que já tá com aquele pezinho lá fora e eu nego, não consigo enxergar. Que é aquela história que eu já falei antes. Ai, ele me pediu, ela me pediu o divórcio, eu não notei nada. Tu pode não ter notado, mas os sinais sempre estão aí. É só a gente olhar, e isso é o nosso 50%, de provavelmente não ter olhado para essa relação. Então assim, para fechar, para saber se a relação acabou ou não, gente, é olhar para dentro, olhar para o outro e olhar, um terceiro olhar que é o olhar da relação. Porque se a gente não está olhando tudo isso, será que a gente está mesmo dentro dessa relação de corpo e alma?